Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado 24 de agosto de 2024, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará das propriedades da gordura do coco. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria! Quão bom é estar com vocês. Mais um sábado, mais um momento, 10 minutos de muita inspiração e Bíblia, para que nós possamos cada vez mais conhecer um pouquinho da Bíblia. Estamos na série sobre o Êxodo e já estamos no capítulo 29. Semana passada, falamos sobre o sacrifício que Deus pediu que fosse feito no santuário onde Ele habita. E agora, nessa semana, vamos falar um pouquinho mais sobre esse sacrifício. Porque é muito importante nós entendermos para que serve este sacrifício e aonde Deus queria chegar com esta história do sacrifício. Quais eram os planos de Deus, se eles se realizaram ou não. Então, ainda em Êxodo 29, no verso 37 do Êxodo 29 em diante, diz assim: 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor seu Deus. Olha só que versos interessantíssimos. É muito importante nós entendermos que lá no início de Gênesis, nós já conversamos sobre o Gênesis o ano passado. E agora estamos aqui na continuação em Êxodo. E Deus disse que aquele que pecasse teria que morrer. Mas nós pecamos diariamente e não morremos. Por que será? O que acontece?
E aqui nessa questão aqui, Deus agora ensina sobre este sacrifício contínuo, que era o sacrifício para o perdão dos pecados de todos aqueles que estavam no arraial, que saíram do Egito, e Deus estava ali conduzindo no meio do deserto. Então era para que Arão, o sacerdote, e seus filhos matassem um cordeirinho pela manhã e um à tarde, para que santificasse todo o arraial, que os pecados daquele povo pudessem ser perdoados. E é muito interessante porque isso foi feito constantemente, durante muitos anos. Desde quando o povo saiu do Egito e foi para a cidade, a Nova Canaã, onde eles habitaram, este povo continuou fazendo os sacrifícios. E a pergunta hoje é, por que nós não fazemos mais sacrifício? E esta é a lei cerimonial, a lei que foi concluída em Jesus Cristo. Ela não foi abolida, ela concluiu a sua função, ela terminou a sua função. Me explica mais, pastor. É assim, Deus, aqui em sua sabedoria, mostrou ali os cordeirinhos que eram feitos para o holocausto continuamente, e cada família também, durante o dia, que tinha ali os seus pecados, o pai da família, o chefe da família, levava lá um cordeirinho até ali o templo, e ali ele era morto pelos pecados da família. E esse sangue ali era aspergido lá no altar, como a gente já viu na semana passada. E ali os pecados daquela família estavam sendo perdoados através do Cordeiro. E a pergunta agora fica bem mais fácil para você entender. Quem é o Cordeiro de Deus? Quem foi o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados? Quem que deu sangue na cruz por mim e por você? É Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira e apaga os pecados do mundo e morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz, o que acontece? Mais para frente na Bíblia, você depois vai ver algumas profecias que se cumpriram quando Jesus morreu na cruz. O véu do templo seria rasgado, o templo seria destruído e aquela cerimônia não seria mais necessária, por isso que o templo seria quebrado. E olha que interessante, foi isso mesmo que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O véu do templo se rasgou, o templo foi todo quebrado, e agora quem intercede por nós é Ele, o único que deu a vida por mim e por você, Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados. E é por isso que esta lei, esta cerimônia, essa lei cerimonial, ela parou de ser feita. Os próprios judeus hoje não fazem mais. Por quê? Porque justamente o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário e agora substituiu tudo o que era feito no templo. Porque agora tem um santuário no céu, onde o Cordeiro de Deus está. E lá ele está ouvindo os nossos pecados, nossas dificuldades, e lá ele está para nos ajudar e também principalmente para perdoar os nossos pecados. Olha só que legal. Deus didaticamente ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo, né? Mas essa didática ela foi muito importante para que nós pudéssemos entender que aquele cordeirinho que estava ali, que morria pelos pecados daquelas pessoas naquele momento, um dia seria substituído pelo Cordeiro de Deus. E graças a Deus isso aconteceu. Os cordeirinhos, nós não precisamos mais matar os cordeirinhos, porque o Cordeiro de Deus substituiu esta cerimônia. Então, esta é a lei que foi apagada. A lei moral, ela nunca foi apagada e nunca será. Porque a lei moral, ela se cumpre em Cristo Jesus, ela se cumpre em nós. A lei moral é para a nossa conduta, é para mostrar os caminhos que eu e você precisamos seguir. E quando Jesus voltar, os nossos livros já foram vistos lá no céu, o nosso julgamento já foi feito.
E só há julgamento quando existe lei. Se não existir uma lei, não tem julgamento. Algumas coisas acontecem neste mundo que não foi criado leis. As pessoas aí elas ficam perdidas, não tem como julgar. Não, aí tem que lançar uma nova lei para que aí a pessoa possa ser julgada. Tem que aumentar um parágrafo ali numa lei para especificar tal conduta para que possa ser julgada. E é por isso que a lei moral não pode ser abolida, e nunca foi, nunca será. Porque ela é a nossa destra, é que nos conduz, é uma luz para os nossos caminhos, e que demonstram que quem são os filhos de Deus guardam os 10 mandamentos. Se você é filho de Deus, não importa a tua religião, você precisa guardar os 10 mandamentos, porque são os 10 mandamentos que Deus irá cobrar de mim e de você quando Ele voltar. Nós estamos sendo julgados no céu. Jesus está lá. Por isso o santuário da terra foi quebrado, porque Ele foi para o céu e está sentado agora lá no santuário celestial, onde está julgando cada um de nós. Por isso, se prepare, leia os 10 mandamentos, cumpra os 10 mandamentos, e com certeza a tua vitória será certa. Os 10 mandamentos servem de auxílio para mostrar quem realmente são os filhos de Deus. Quem realmente conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você guarda os mandamentos de Deus. Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos de Deus. Um abraço. Jesus já está voltando. Se prepare, porque Ele vem te buscar. Feliz semana e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para a curiosidade desta semana? Vocês sabiam que os ácidos graxos da cadeia média do coco são eficazes contra muitos micro-organismos? A gordura do coco é uma fonte de surpresas. Apesar de ser do tipo saturado, não causa ou aumenta colesterol, mas serve para regularlo. Não aumenta o nível de triglicérides, como ocorre com os aceites em geral. Não faz engordar, ao contrário, até ajuda na perda de peso e, além disso, combate as bactérias, os vírus e os fungos. Um estudo realizado nas Filipinas demostrou que as crianças com pneumonia e outras infecções respiratórias que tomaram 10 ml de óleo de coco por dia, em acréscimo ao uso de um antibiótico convencional, curaram-se logo e puderam ir para casa antes que as crianças que tomaram apenas o antibiótico sintético. O leite de coco deve ser tomado em pequenas porções, meio copo aproximadamente, devido a seu alto conteúdo em gorduras. Para qualquer tipo de infecção, o leite de coco ajuda o sistema imunológico a destruir as bactérias e vírus, graças ao ácido graxo láurico que contém, o qual se transforma em monolaurina, um eficaz agente antimicrobiano. O leite de coco substitui com vantagem o leite bovina e a nata em muitas receitas e guisados. E além de combater as infecções, o leite de coco reduz o colesterol, protege as artérias, suaviza a pele e favorece a perda de peso. Já eu passo uma receitinha para vocês. Até! O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Uma segunda refeição jamais deve ser tomada até que o estômago tenha tido tempo para refazer-se do trabalho da digestão da refeição anterior. Ao irmos para o repouso à noite, o estômago deve ter feito completamente o seu trabalho, para que ele, bem como as demais partes do corpo, possam fruir o repouso.
Mas, se mais alimento é lançado nele, os órgãos digestivos são postos em movimento novamente para realizarem o mesmo ciclo de trabalho durante as horas do sono. O sono de tais indivíduos é muitas vezes perturbado com sonhos desagradáveis e pela manhã eles despertam indispostos. Quando essa prática é seguida, os órgãos digestivos perdem o seu vigor natural e a pessoa se considera um infeliz dispéptico. E a transgressão das leis da natureza não só afeta desfavoravelmente o indivíduo, mas outros sofrem com ele. Siga alguém uma conduta que o irrite de alguma forma e verá quão depressa manifestará a impaciência. Não pode ele, senão por graça especial, falar ou agir calmamente. Projeta uma sombra onde quer que vá. Como pode alguém dizer então, não é da conta de ninguém o que eu coma ou beba? Males a serem evitados. É possível comer sem moderação, mesmo os alimentos saudáveis. Não se deve pensar que, pelo fato de haver alguém deixado o uso de artigos prejudiciais do regime alimentar, deva comer tanto quanto lhe aprouver. O alimentar-se em excesso, não importa qual a qualidade do alimento, atrapalha a máquina viva e a estorva assim em seu trabalho. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomada às refeições, a água reduz o fluxo de saliva e quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou água geladas tomadas às refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retornar ao seu trabalho. Mastigai devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido. Não useis sal em grande quantidade, abandonai os picles, conservai os alimentos irritáveis fora do estômago, usai frutas com as refeições e a irritação que tanto apela por bebida deixará de existir. Mas, se for necessária para saciar a sede, a água pura é tudo o que o organismo requer. Jamais tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida espirituosa. Comer devagar. A fim de assegurar saudável digestão, o alimento deve ser comido vagarosamente. Os que quiserem evitar a dispepsia e os que compreendem a obrigação que têm de conservar todas as suas faculdades em condições que lhes permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão bem em se lembrar disso. Se vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. O benefício derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida, quanto da digestão completada. Nem a satisfação do paladar depende tanto da quantidade de alimento engolido, quanto depende do tempo que o mesmo permanece na boca. Os que são excitados, ansiosos ou apressados, fariam bem em não comer até que tivessem encontrado tranquilidade ou repouso, pois as faculdades vitais, já duramente sobrecarregadas, não podem suprir os necessários fluidos digestivos. Quando em viagem, alguns estão continuamente mordiscando, se lhes chega ao alcance qualquer coisa de comer. Isto é muito nocivo.
Se os que viajam comessem regularmente das mais simples e mais nutritivas espécies de alimento, não sentiriam tão grandes fadigas, nem sofreriam de tantas enfermidades. A fim de preservar a saúde é necessário temperança em todas as coisas, temperança no trabalho, temperança no comer e no beber. Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma da saúde para guardar-nos dos maus resultados de um apetite degradado, para que os que amam a pureza e a santidade possam saber como usar com discrição as coisas boas que Ele lhes proveu e para que, ao exercerem a temperança na vida diária, possam ser santificados pela verdade. Devemos ter nas reuniões gerais e nas campais alimento de boa qualidade, saudável e nutritivo, e preparado de maneira simples. Não devemos transformar essas oportunidades em ocasiões para banquetear-nos. Se apreciamos as bênçãos de Deus, se nos estamos nutrindo do pão da vida, não devemos estar tão interessados em satisfazer o apetite. O assunto principal dos nossos pensamentos será: como vai minha alma? Haverá um desejo tão intenso pelo alimento espiritual, algo que comunique vigor espiritual, que não nos lamentamos caso o regime alimentar seja simples e modesto. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E como prometido, aqui vai uma receitinha que vai a render mais ou menos 8 copos pequenos. Então, anota ali: 2 xícaras de coco ralado ou coco fresco com sua água, 4 xícaras de agua, cerca de 1 litro, 1 colher já de canela em pó, 1 colher já de casca de limão ralada. Colocar o coco, a canela e as cascas de limão no liquidificador e, à medida que for batendo, derramar sobre tudo isso água quente até que se forme uma pasta homogênea. Ainda quente, passar essa pasta de coco por um coador pressionando-o. Adoçar a gosto, esperar enfriar e servir. Até a próxima semana. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. A palavra que alimentou Israel no deserto e sustentou Elias durante o tempo da fome tem o mesmo poder hoje. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquele que dá ao homem a capacidade de adquirir riqueza, deu juntamente com este dom uma obrigação. De tudo que adquirimos, ele exige determinada porção. O dízimo é do Senhor. Todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, as dízimas das vacas e ovelhas, são santas ao Senhor. O voto feito por Jacó em Betel mostra a extensão da obrigação. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, disse ele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é a ordem de Deus. Não se apela para a gratidão ou generosidade, é uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor, e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Se a honestidade é um princípio essencial nos negócios da vida, não deveríamos reconhecer nossa obrigação para com Deus, obrigação esta que se acha na base de todas as outras? De acordo com as condições de nossa mordomia, temos obrigação não somente para com Deus, mas também para com o homem. Todo ser humano deve os dons da vida ao infinito amor do Redentor. Alimento, roupa e abrigo, bem como o corpo, o espírito e a alma, tudo são aquisição de seu sangue.
Pelo dever de gratidão e serviço, assim posto, Cristo nos ligou a nossos semelhantes. Ele nos ordena servir-vos uns aos outros. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu sou devedor, disse Paulo, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim também nós. Em virtude de tudo que tornou nossa vida mais abençoada do que a dos outros, achamo-nos colocados em obrigação para com todo ser humano a quem podemos beneficiar. Estas verdades não se destinam mais ao gabinete particular do que ao escritório comercial. Os bens que manuseamos não são nossos propriamente e jamais se poderia, sem más consequências, perder de vista este fato. Não somos senão despenseiros, e do desempenho de nossa obrigação para com Deus e o homem depende tanto o bem-estar de nossos semelhantes como nosso próprio destino nesta vida e na vindoura. Há alguns que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Não te canses para enriqueceres, porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Honra o Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.